Eu tenho certeza de que todo mundo que está assistindo essa live, seja agora aqui comigo ao vivo ou depois lá no meu feed, gostaria de aprender um jeito de emagrecer sem ter que fazer dieta. É ou não é? Eu, antes de ter a clareza, né, ter o conhecimento que eu tenho hoje, também queria, tá? Portanto, não se sinta julgada e fica nessa live até o final, tá? Porque é justamente sobre como emagrecer sem ter que fazer dieta que eu vou falar hoje, tá? Aproveitando, chama suas amigas para vir assistir essa live comigo, né? Vem todo mundo, lembra? Juntas somos mais fortes, tá bom? Gente, o tema da nossa live de hoje é como emagrecer sem ter que fazer dieta. E para falar sobre isso, né, antes de começar exatamente a falar sobre isso, eu gostaria de saber quais foram os métodos de emagrecimento que vocês já tentaram fazer até hoje, né? Quais são os métodos que vocês já tentaram, mas que vocês não emagreceram de maneira definitiva ou emagreceram, né, enfim, e voltaram a engordar, como a gente sempre comenta por aqui, né? Quais foram os métodos? Os métodos que normalmente vocês tentam fazer para emagrecer, ou já fizeram para emagrecer, né? Eu vou falar os mais conhecidos, podem ter outros que vocês também tenham feito, aí vocês vão comentando aqui, mas normalmente é dieta restritiva, remédio para emagrecer, tratamento estético, cirurgia plástica, cirurgia bariátrica, chás e shakes milagrosos, né? É ou não é? Tá? E esses métodos já funcionaram para vocês? Não. Esses métodos que eu mencionei aqui provavelmente não funcionaram para vocês, né? Pois é. E sabe por que esses métodos não funcionaram? Porque esses métodos, eles só tentam, né? Eles só atacam, né? No externo, né? Ou seja, naquilo que você vê no espelho, tá? Os métodos de emagrecimento tradicionais, eles não funcionam porque eles só emagrecem o seu corpo, né? Que é o que está refletido no espelho. Mas eles não tratam a causa raiz do seu emagrecimento. Pensa comigo. O seu corpo gordo, né? Você acima do peso no espelho, isso é uma consequência, né, da causa raiz, tá? Isso é uma consequência, tá? Não é de fato o seu problema. O seu problema tá em outro lugar, tá bom? E qual que é esse outro lugar, tá? Esse outro lugar é a sua mente, tá? É aqui, ó, tá tudo aqui. O que te faz de fato ganhar peso, né? Estar obesa ou com sobrepeso é a sua mente, tá? É a sua mente que está o tempo todo tentando te convencer a fugir das suas emoções e dos seus sentimentos negativos. E como que ela faz isso? Fazendo você ir para a comida, tá? A sua mente, ela foi programada, tá? Lá atrás, na sua infância, para te fazer fugir de sentimentos desconfortáveis, né? Buscando o alívio na comida. E aí, quando você está passando por uma situação assim, quer seja um problema no trabalho, um problema na vida pessoal, tá? O que a sua mente faz? Ela começa a te jogar, ó, mensagens, tá? Falando o seguinte: vai resolver isso, sai desse sofrimento, vai lá, olha, come um docinho que passa. Menina, você hoje tá muito estressada. Vamos comer um doce para passar esse estresse, entendeu? E aí você vai ouvindo não, né? Ela vai te jogando essas informações aqui, você só vai percebendo. E isso vai entrando cada vez mais profundo ali e vai te dando cada vez mais vontade. E aí o que você faz? Você vai lá e você vai comer para aliviar esse sentimento desconfortável. Motivada pela sua mente, que está programada para te fazer fugir da dor, dos sentimentos desconfortáveis, das emoções ruins e dos problemas, principalmente, porque também te trazem sofrimento, você vai comendo, 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 e quando você vê, né, o resultado tá lá, estampado no espelho, aquela coisa, entendeu? E você se sentindo cada vez mais frustrada. Ah, Didi, mas então como é que faz, né? Qual o objetivo da live aqui era falar como que emagrece sem dieta. Pois é, como que emagrece sem dieta? Emagrecendo a sua mente, ou seja, reeducando, reprogramando a sua mente, que hoje é uma mente de gorda, que busca resolver os problemas
com comida, né, para se tornar uma mente de magra, aonde você sabe que a comida, né, não resolve o problema, não faz com que você seja feliz, por exemplo, né? A comida não é solução para nada, a comida só existe para te nutrir, tá? Então, assim, para você fazer essa reprogramação da sua mente, essa reeducação da sua mente, existem diversas coisas que você precisa fazer. Mas a coisa mais importante que você precisa fazer, você precisa aprender e você precisa fazer constantemente são exercícios mentais simples e poderosos. E para ajudar vocês nessa questão, né, de emagrecer, eu vou ensinar hoje mais um exercício mental que eu chamo carinhosamente de empatia do emagrecimento. É um exercício mental fabuloso, sensacional, simples, poderoso, que vai te ajudar a emagrecer de uma maneira que você vai pensar depois, nossa, meu Deus, tão simples que se eu soubesse antes, nossa, com certeza já teria emagrecido muito mais, tá bom? Empatia do emagrecimento, tá? Como assim, Didi? O que é empatia do emagrecimento? O que é empatia do emagrecimento? Gente, vamos partir do princípio lá da empatia. O que é empatia, né? Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, né, de outra pessoa, para experimentar de maneira objetiva e racional o que o outro sente, tá bom? Então, você precisa, para você emagrecer de maneira definitiva, você precisa se colocar no lugar de uma pessoa magra, tá? Você precisa começar a pensar como que uma pessoa magra se comportaria diante de determinadas situações envolvendo alimentos, tá bom? Alimentos, emoções e enfim. Tá bom? Então vamos lá. Como será que uma pessoa magra se comportaria diante de alimentos, de um monte de alimentos diferentes, né? Ou então alimentos que você não diferentes, mas que vocês não estão acostumados a comer, né? Sei lá, bolo, lasanha. Vou numa festa, né? Lá tem todos os tipos de doce e enfim, salgados e etc. Como vocês acham que uma pessoa magra se comportaria diante desses alimentos, né? Ou como será que uma pessoa magra se comportaria numa viagem? Será que ela pensaria em aproveitar a viagem ou assim, que o aproveitar a viagem dela seria fazer realmente os passeios, passar bons momentos com a família e etc. Ou ela ia pensar somente na comida do lugar aonde ela vai, né? Então, assim, empatia do emagrecimento é você se colocar, tá bom? No lugar do outro, né? Ou seja, como um magro, né? O que um magro sentiria se ele estivesse passando por essa determinada situação? O que uma pessoa magra faria passando por essa determinada situação que eu estou passando agora, tá bom? E não precisa ficar preocupada, maravilhosa. Eu vou dar um exemplo, eu vou dar vários exemplos para vocês aqui, para que vocês entendam de uma vez por todas o que que eu tô querendo dizer com isso, né? Se colocar no lugar do outro, né? Empatia do emagrecimento, tá bom? Então vamos lá, tá? Primeiro exemplo. Você foi trabalhar e aí você saiu para almoçar, não levou comida, enfim, e saiu para almoçar. E aí você saiu e aí ali perto, você está procurando ali perto do seu trabalho um lugar onde você sabe que tem uma comidinha mais saudável, que você vai poder escolher comer a salada, a proteína, enfim, tá? E aí você já andou um pouco e não encontrou nada que te agradasse. Só que aí, no meio do caminho, você passou pelo quê? Um McDonald's, né? Ou, se na sua cidade não tem um McDonald's, mas um lugar onde vende aquele lanchão, aquele hambúrguer com batata frita e refrigerante. E aí você passou e tá sentindo o cheiro daquele alimento e vendo as pessoas, né, comerem lá dentro, né, e aquelas cores e aqueles cheiros, todo mundo feliz ali dentro, né, comendo. Então, o que você pensa na hora? Você com pensamento de gordo hoje, o que você pensa, né? Nossa, vou comer um McDonald's mesmo. Por quê? Nossa, tá aqui, eu tô vendo, tá aqui na minha frente. É barato porque tem promoção, tem combos e etc, né? Que a gente paga mais barato. É gostoso demais
e eu já tô cansada de andar. Então eu vou comer aqui mesmo. Já que eu tô aqui na frente do McDonald's, pra que eu vou procurar em outro lugar? Não, vou comer aqui, né? Afinal de contas, é tão gostoso, entendeu? Esse é o pensamento de uma pessoa gorda, tá? Agora pensa comigo, será que uma pessoa magra, né, uma pessoa saudável, né, saudavelmente magra, que escolha ela faria nesse momento? Será que ela escolheria comer o McDonald's só porque tá perto, ou porque ela já está cansada, ou porque é gostoso? O que vocês acham? Respondam para mim. O que vocês acham que uma pessoa magra faria nessa situação? Será que ela comeria o McDonald's porque tá perto e é barato e é gostoso? Será? Ou uma pessoa magra, né, não comeria no McDonald's por esse, justamente porque ou porque tá perto, ou porque tá barato, ou porque é gostoso, ela não comeria mesmo com esses motivos, tá? Ela procuraria a melhor opção dentre os restaurantes ali da região onde ela trabalha, ou melhor do que isso, ela traria uma comidinha bonitinha, saudávelzinha da casa dela. Como vocês acham que uma pessoa magra se comportaria nesse momento? Ela não comeria no McDonald's. Ela faria uma escolha saudável. Ou traria o alimento de casa. Eu hoje, por exemplo, hoje e ontem, anteontem, levei marmitinha para o trabalho. Ah, tá, mas então, Didi, quer dizer que ela nunca mais vai comer no McDonald's? Não, não é isso que eu tô dizendo. Uma pessoa magra, uma pessoa saudável, se ela decidisse comer no McDonald's, ela teria feito com certeza um planejamento antes, tá? Então, olha, tal dia eu vou comer no McDonald's com os meus amigos, ou alguém que me chamou, enfim. Ou mesmo que de última hora acontecesse de ela comer no McDonald's, ela saberia que aquilo ali é uma exceção, que aquela exceção vai ter uma consequência e que mesmo assim ela escolheu aquilo ali para aquele momento, mas que depois disso ela vai voltar correndo para a rotina de alimentação saudável dela, né? Então, esse único McDonald's não vai mudar tudo aquilo que ela fez do passado para agora, né? Vai continuar. Por quê? Porque ela vai comer, abrir uma exceção consciente, ela vai comer, né? E ela vai voltar correndo depois para a rotina saudável dela, tá bom? É isso que ela faria. Exemplo 2, tá? Como que uma pessoa gorda, né, uma pessoa que tá com sobrepeso, que tá engordando cada vez mais, uma pessoa que já não sabe mais o que fazer para emagrecer, né, que já tentou de tudo, se comportaria diante de um alimento muito saboroso, ou seja ele uma fritura, ou seja ele um doce muito gostoso, ou seja esse alimento um alimento especial que alguém especial faz para essa pessoa, né? Como será que essa pessoa ela se comportaria diante desse alimento? Será que ela pensaria assim, não, eu preciso comer, mesmo acabou de almoçar, acabou de fazer uma refeição, e aí vem alguém com sei lá, mais uma lasanha, tipo assim, acabou de almoçar arroz, feijão, nananã, né, e a proteína, enfim, uma salada, e aí chega uma pessoa na casa dela com uma lasanha. Nossa, menina, fiz uma lasanha lá em casa, acabei de fazer, pensei em você, porque sei que você gosta muito da minha lasanha, te trouxe aqui essa lasanha, mulher, entendeu? E aí ela pensaria assim, ai, vou comer, né, porque essa pessoa nunca traz essa lasanha e a lasanha dela é tão maravilhosa, não posso perder essa oportunidade. Não sei se amanhã eu vou estar viva, se vou estar morta, se, né, quando será que vai acontecer de eu comer esse negócio de novo, né? Uma pessoa gorda pensaria dessa maneira, né? Não, vou comer porque nunca mais vou poder comer de novo, né? Como se o mundo fosse acabar, né? Normalmente é assim. Parece que o mundo vai acabar ou que a pessoa vai realmente morrer e que nunca mais aquele alimento vai deixar de existir e que nunca mais vai ter aquilo para ela comer na vida. Então ela não pode perder a oportunidade de comer mesmo já tendo almoçado ou jantado. Então ela vai comer de novo, né? Sem necessidade, entendeu? Isso é o que uma pessoa gorda faria. E como vocês acham que uma pessoa magra se comportaria diante dessa situação? Eu digo para vocês como ela se comportaria. Ela primeiro ia avaliar se ela de fato está com fome física, né? Fome de verdade,
ou não. Se sim, e o alimento que essa pessoa trouxe para ela não é um alimento saudável, ela tentaria conciliar com um alimento saudável, tá? Ela comeria um pedacinho da lasanha, né? Um pedaço pequeno, e complementaria o prato com a proteína que sustenta mais, que é uma carne, um ovo, enfim, né? E muita verdura, muito legume, ou uma salada, muito legume, assim, legume não, mas depende do legume, porque o legume também tem carboidrato, né? Mas muitas verduras, tá? Ou uma salada de alface, uma de rúcula, agrião, enfim, o que vocês gostarem mais, né? Mas uma pessoa magra complementaria esse pequeno pedaço de lasanha, por exemplo, que ela ganhou, se ela realmente estivesse com fome de verdade, com outros alimentos que trariam ali um pouco de equilíbrio. E o que ela faria? Ela saborearia o alimento, né? Ela mastigaria bem, ela sentiria bem o gosto desse alimento, né? Comeria devagar, ela desfrutaria do sabor desse alimento, né? Comeria até se sentir saciada, né? E não estufada, e não com o estômago doendo, né? Por conta de ter comido demais, né? Ela ia comer somente o suficiente para se nutrir. Tá? Aproveitando sim o sabor daquele alimento, que é de fato um alimento gostoso, tá? Mas comendo em pequena quantidade, né? E balanceando aí com os outros alimentos saudáveis que fariam parte da refeição dela. Tá? Se ela não estivesse com fome de verdade, provavelmente ela guardaria esse alimento e comeria no momento em que ela tivesse fome de verdade. E desse jeito que eu falei para vocês, balanceando as quantidades, para não comer em excesso. Né? A gente precisa comer somente aquilo que é o necessário para nos nutrir, né? Além disso, é desnecessário, então a gente não precisaria comer, tá bom? E o melhor, ela não teria peso na consciência, tá? Porque ela saberia que o que ela tá fazendo é realmente o mais correto, né? O que realmente, de fato, vai nutrir ela, tá bom? E uma pessoa gorda provavelmente ia comer até se sentir estufada, até passar mal e depois ficaria ali com peso na consciência, tá bom? Então, sendo mais objetiva, vocês precisam se comportar desde já, desde agora, como as pessoas magras que vocês gostariam de ser, tá? E esse pensamento vai fazer com que vocês tomem atitudes que vão mudar o seu padrão de comportamento, e aí mudando o padrão de comportamento de vocês, vocês vão reeducar a mente de vocês. E dessa maneira, se alimentar de maneira saudável, né, para nutrir o seu corpo, vai ser algo tão natural que jamais você vai tratar como uma dieta, né? Dieta é tudo aquilo que a gente come. Se a gente come só besteira, é uma dieta à base de besteira. Se a gente come só de maneira saudável, é uma dieta à base de comida saudável. Mas é uma alimentação saudável, é uma alimentação saudável para a vida, né? E não só durante um período como normalmente duram as dietas, tá bom? Vocês precisam entender que isso é muito importante, inclusive pensar, né, me colocar no lugar de uma pessoa magra, né, ter empatia no emagrecimento, né, me fez perder 14 quilos, entendeu? E não me deixou engordar novamente. Então é justamente isso que eu quero que vocês aprendam, apliquem na vida de vocês e também emagreçam. É por isso que eu venho aqui todas quartas e sextas nas lives ao vivo e todos os dias eu posto vídeos, né, pequenos ou maiores, né, mais longos um pouquinho, para que vocês tenham essas orientações. E é tão importante a gente conseguir emagrecer sem sofrimento, né, sem voltar a engordar novamente, principalmente. É muito maravilhoso. Então eu não posso ficar só para mim isso, eu tenho que compartilhar com vocês, tá bom? Se eu quero ter 58, 60, 65 quilos, não importa o peso que você quer ter, mas se eu quero ter esse peso, eu preciso passar a me comportar como pessoas que têm esse peso agora, mesmo antes de eu ter, porque é isso que vai me levar cada vez para mais perto do meu emagrecimento. Agora, se eu continuar me comportando como uma pessoa gorda, que eu sempre fui, né? Hoje não mais, mas pensando como se fosse vocês. Então, se vocês continuarem se comportando como pessoas gordas, né? Pessoas que estão acima do peso, comendo as emoções, comendo em excesso, comendo por vontade, vocês vão estar cada vez mais longe do emagrecimento de vocês, tá bom? Tenho mais um exemplo, tá? Ó.
Chegou o final de semana, tá? E o final de semana é a sua oportunidade de planejamento, né? Lembra, planejamento é tudo no emagrecimento, né? Então é a oportunidade de vocês se planejarem, para vocês fazerem aí a programação do que vocês vão comer durante a semana, para vocês irem no supermercado, tá? E aí fazer o que precisa ser feito para ter alimentos saudáveis sempre à mão, correto? Então, só que uma pessoa que está gorda, que tem a mente gorda, o que que ela vai pensar no final de semana? Ah, não, eu já cozinho a semana inteira. Eu não vou cozinhar no final de semana porque eu tô cansada. Então eu vou pedir comida sábado, eu vou pedir comida domingo e até sexta. E segunda-feira eu volto a comer saudável. Tá? E aí a pessoa que tá assim, que age dessa maneira, que tem uma mente gorda, ela vai passar o final de semana inteiro comendo besteira. Se bobear, ela vai comer besteira, né? No café da manhã, no almoço e no jantar, tá? E aí vai chegar na segunda-feira que ela disse que ia comer saudável e não vai ter nada saudável para ela comer pronto, ou pré-pronto, ou pré-preparado. E aí ela vai chegar do trabalho, ou ela vai fazer o almoço, enfim, não depende do horário de trabalho de cada um, claro, mas ela não vai ter nada saudável para comer à mão. E aí o que ela vai fazer? Ela vai partir para o que é mais fácil, para o que é mais rápido. O que é mais fácil e mais rápido? Comida congelada, né? Lasanha, né? Vai fazer aqueles hambúrguer frito, entendeu? No óleo. Ela vai comer batata frita, ela vai comer hambúrguer, ela vai comer hot dog, ela vai comer pão com mortadela, ela vai fazer um lanche rápido e fácil. Só que o lanche rápido e fácil não é o lanche, não é o que nutre, né? É só o que traz problema, é só o que traz consequência, tá? Então, como que uma pessoa magra se comportaria diante do final de semana? Vocês acham que ela faria como? Totalmente o contrário, é ou não é? Ela aproveitaria o final de semana para sim fazer o seu planejamento, para sim saber quais alimentos ela gostaria de consumir durante a próxima semana. Então ela já ia pré-preparar esses alimentos. Então se ela ia à feira, ia comprar as verduras e os legumes, ou até mesmo as carnes, né, as proteínas, entendeu? Ia chegar em casa, lavar, secar se for uma verdura, guardar na geladeira de maneira adequada, né? Para ter esse alimento ali mais fácil na hora de comer, então só para temperar, né? E aí, o que mais? Ah, ela ia pré-preparar as carnes, né? Uma carne cozida na panela, para deixar já em pequenas porções separadas, né? Os legumes que precisam ser refogados, ela já ia deixar pré-picados ou lavados, para adiantar a vida dela. Para quando ela fosse se alimentar durante a semana, isso ficasse mais fácil. Entendeu? Ela faria isso porque ela vive isso, porque para ela é muito importante que ela se alimente de maneira saudável. Então, ela ia sim tirar um dia do final de semana dela para poder fazer essa preparação e esse planejamento, tá? Tudo dá trabalho, né? A gente falou disso na live passada. Tudo dá trabalho, tudo é difícil, né? A gente só precisa escolher qual é o difícil da gente. Então, ter os alimentos pré-preparados exige uma organização, um planejamento, né? Você vai ter que deixar tudo meio pré-pronto, você vai ter algumas horas do seu final de semana que você vai ter que dedicar a isso, né? É difícil? É difícil, mas estar acima do peso, cansada, frustrada, chateada porque as roupas não servem mais, porque a tua autoestima tá lá no pé, né? Porque você não aguenta mais ter que comprar roupa quase todo mês, também é. Então você precisa escolher qual é o seu difícil, né? Então, uma pessoa magra, nesse momento, né, nesse exemplo, né, de planejamento, ela faria o planejamento dela e ela executaria isso durante a semana e ela sim comeria saudável. E se ela abrisse uma exceção, seria uma exceção consciente, tá? Porque ela sim teve os alimentos à mão, os alimentos saudáveis quase todos os dias, fez o que era o correto quase todos os dias. Né? Agora, uma pessoa que ainda não emagreceu a mente, que ainda não tem essa clareza, né? O que ela vai fazer? Ela vai comer de tudo, ela vai inventar desculpa, porque ela tá cansada, porque ela não tá isso, ela tá aquilo, ela tá aquilo outro, e que é muito mais fácil comer uma pizza, blá, 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 e na semana ela resolve, só que na semana ela também não vai resolver. E aí isso somado a todas as outras semanas, uma semana atrás da outra, faz com que a pessoa ganhe cada vez mais peso, né? E se sinta cada vez mais frustrada, né?
e achando que é muito difícil de emagrecer, mas na verdade o difícil quem tá fazendo é ela escolheu o difícil, tá bom? Então assim, ó, mais uma vez, para vocês se tornarem as pessoas magras que vocês desejam ser, vocês precisam se comportar e ter hábitos de uma pessoa magra sempre, todos os dias. Então, todas as vezes que vocês estiverem diante de alimentos que causam compulsão, ou com vontade de comer, ou até mesmo se verem indo na geladeira, no fogão, no armário, a uma padaria, a um supermercado, uma doceria, né, procurando ali algo para melhorar um sentimento que vocês estejam passando naquele momento, um sentimento desconfortável, né, para antes de fazer isso e se pergunta: será que uma pessoa magra faria isso? Será que diante dessa situação, desse problema, desse estresse, desse cansaço, ela iria lá na Bomboniere e compraria 3 chocolates e comeria tudo de uma vez? Será que ela passaria lá no açaí do meu amigo, lá do tiozinho do açaí, e ela compraria aquela barca de açaí gigantesca que vem com leite condensado, M&M's, granulado, paçoca, doce de leite, Nutella e tudo para resolver esse problema? Será que ela faria isso? Se a resposta for não, você já sabe que não deve fazer também, tá bom? Você já sabe que você, fazendo isso, você não vai estar se comportando como uma pessoa magra, porque uma pessoa magra não busca nos alimentos a solução para os seus problemas, tá bom? Então não coma, tá? Não coma, não se deixa levar por essas emoções, tá bom? Dá uma volta no bairro, vai lavar um banheiro, mas eu já lavei, lava de novo, limpa dentro do armário. Normalmente a gente odeia limpar dentro de armário, né? Pois é, eu odeio limpar dentro do meu armário, inclusive estou precisando limpar. Mas vai fazer uma atividade que você não gosta, mas pelo menos você vai se distrair, né? E você vai voltar para a realidade. Porque quando a gente tá nessa ânsia de aliviar um sentimento desconfortável, quando a sua mente tá te jogando várias bombinhas ali de vai comer, come que passa e tal, a gente não pensa muito bem, a gente só vai no automático, porque é isso que a gente tá acostumado a fazer. É sempre ir buscar a solução nos alimentos, tá bom? Então, você se perguntando se uma pessoa magra faria isso, você vai já te trazer de volta para a realidade, entendeu? E aí você vai falar: epa, pera, uma pessoa magra não faria isso, e se eu fizer isso, eu vou ter uma consequência, que é o meu aumento de peso, né? Então, façam isso. Esse exercício se chama empatia do emagrecimento. Todas as vezes que vocês se verem indo para esse caminho, buscar na comida uma solução, buscar na comida um alívio, parem e perguntem se uma pessoa magra faria isso, e aí se respondam. Porque se a resposta for não, então vocês também não devem fazer, tá bom? Não devem fazer. Sempre se coloque no lugar do outro, tá bom? Sempre. Faça isso sempre. Tenha constância em se colocar no lugar do outro. No lugar do outro que eu digo é o seguinte, de uma pessoa magra, que é a pessoa que vocês desejam ser, tá bom? Se eu quero ser magra, eu devo, né? É a minha obrigação me comportar como uma pessoa magra, tá? E não é por ninguém, é por mim, porque eu quero ser magra, tá? Então eu preciso me comportar como uma pessoa magra. Então sejam constantes, façam isso, né? Porque para emagrecer, você não precisa de dieta, tá bom? Ai, como emagrecer sem fazer dieta? Não, você não precisa fazer dieta, tá? Porque quando você emagrece a sua mente, comer alimentos saudáveis a maior parte do tempo faz parte da sua rotina. Entra no piloto automático da sua vida, você vai comer sem nem pensar. Você não vai ficar escolhendo alimentos, porque você vai aprender que alimento não resolve problema. Você vai comer quando você tem fome. Quando a gente tem fome de verdade, a gente come qualquer coisa. Não são alimentos específicos. Não é por vontade. Não é açúcar, não é chocolate, não é fritura. É o que tiver. Entendeu? É cenoura, é alface, é ovo, qualquer coisa. Mas desde que sejam alimentos
saudáveis, né? Então, não, você não tem que fazer dieta para emagrecer, mas sim, você precisa emagrecer a sua mente. Como que emagrece a sua mente? Fazendo exercício mental. Eu já ensinei 2 exercícios mentais para vocês aqui. Tem lives anteriores aí no meu feed, onde eu ensinei o perdas e ganhos, tá bom? Muito forte, muito importante. E esse de hoje é exercício da empatia do emagrecimento. Sempre me colocar no lugar de uma pessoa magra para uma situação com alimentos que eu estiver passando. Quer seja eu buscando solução para problema ou solução para sentimento desconfortável, tá? Tá com problema, tá com vontade de desestressar na comida ou se compensar porque está passando por uma dificuldade? Não, senhora. Você faz essa pergunta e vai resolver seu problema, tá? Olha lá o que está causando o problema, o que foi que aconteceu, por que você está sem dinheiro, o que aconteceu que você perdeu seu emprego, ou por que você brigou com seu marido, ou porque teu filho está indo mal na escola, ou porque alguém ficou doente. Tenta resolver a causa. É o que eu ensino para vocês aqui, ó. Aqui vocês estão emagrecendo pela causa, vocês vão emagrecer pela causa e não pelo externo, tá? Você buscar na comida e comer, você está colocando um curativo em cima do problema. Tá? Você tá colocando um curativo em cima do problema, você não está resolvendo o problema. Tá empurrando com a barriga, né? E a barriga crescendo cada vez mais, tá bom? Então, façam esse exercício mental. Só para fixar na mente de vocês, eu vou repetir de novo, porque vocês aprendem por repetição, tá? Todas as vezes em que vocês estiverem indo procurar a comida para aliviar sentimentos ruins, perguntem-se, nessa situação, o que uma pessoa magra faria? Tá? Ela comeria esse alimento sim ou não? Se não, então não coma. Você já vai saber que se você comer, você não vai estar se comportando como uma pessoa magra, tá? Aí, claro, seja constante, tá? Se eu responder não, então não vou estar me comportando como uma pessoa magra. Então o que eu faço? Ajusto o caminho. Tá? Faz o que é certo, não come e seja constante. A ideia maravilhosa é tirar vocês desse automático que vocês estão hoje de correr para comida a cada sinal de problema, a cada sinal de emoção ruim, a cada sinal de sentimento desconfortável. Vocês têm que sair desse automático, né? E aí vocês vão conseguir sair quando vocês se perguntarem se uma pessoa magra faria isso ou não. Porque quando vocês fazem isso, vocês já pegam e falam assim, opa, pera, se uma pessoa magra não faria isso, então também não vou fazer. Vou dar um rolê, vou dançar uma música, fazer uma caminhada, vou resolver um problema de forma efetiva, vou, sei lá, conversar com meu marido se o problema é com ele e assim resolver o problema, mas não causar mais problema. Quando você come para resolver problema, você ganha mais problema, tá bom? Não se esqueçam disso. É sobre isso. Essa live era para isso, era para dizer para vocês que sim, é possível emagrecer sem dieta, desde que você emagreça a sua mente, porque quando você emagrece a sua mente, comer de maneira saudável somente para nutrir o seu corpo é automático. É uma rotina, você não vai nem mais pensar sobre isso quando você emagrecer a sua mente. E o resultado vem, tá? O resultado vem e vem, ó, até rápido. Você vai começar a perceber rapidamente no espelho as diferenças. Tá? No espelho, nas medidas, nas roupas, enfim, até mesmo na balança, né? Porque a gente começa a perder peso e isso reflete também na balança de alguma maneira, tá bom? Mas não é o principal jeito de ver, não, tá? É isso. Sexta-feira tem live de novo, tá? Não se esqueçam, não me abandone só porque é sexta-feira. Lembra que sexta-feira também é dia de falar sobre emagrecimento, até porque emagrecimento a gente vive a vida toda, não é só um dia por semana, tá bom? Não se esqueçam disso. Gostou da live? Vai lá e manda essa live para as amigas, ou então marca elas no feed, porque eu vou subir essa live no feed, tá bom, maravilhosas? Ó, um grande beijo para vocês e até sexta!